Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast da Brasfrotas e hoje com um tema muito interessante para quem trabalha nesse mercado automotivo. Nós vamos falar sobre seminovos. Seminovos de qualidade, seminovos de locadora. Será que o elétrico é uma boa opção para quem quer comprar uns seminovos? E para esse bate-papo, hoje a gente está aqui com duas autoridades no assunto. Primeiro eu quero agradecer ao Roberto Ploposki, que está com a gente hoje aqui. Roberto, muito obrigado de estar com a gente. E o Felipe Brizola. Felipe, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos honrar. Eu queria, antes de mais nada, que eles se apresentassem e que eles nos explicassem a trajetória que os credenciam para estar aqui nos brindando com o conhecimento e com a sabedoria deles. Roberto, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu estou nesse ramo de atacado, né, porque eu sou atacadista de seminovos de locadora e faço também gestão de seminovos, de vendas de seminovos de grandes empresas. Estou nesse ramo desde 2005 e encarei isso como um desafio na minha vida, porque antes eu fui lojista por 10 anos, cheguei a ter 3 lojas em Curitiba. O nome da minha empresa é VR Motors, né? E encarei esse desafio porque eu vi nesse mercado uma oportunidade, não só pelo fato de ser um mercado bastante amplo, né? Mas porque as grandes locadoras, no início dos anos 2000, onde começou o processo de terceirização de frotas no Brasil, eles emplacavam os carros em Curitiba. E isso que me motivou a vir a São Paulo, bater na porta das locadoras, comprar esses veículos e trazê-los para Curitiba, porque o curitibano sempre foi muito bairrista com relação à inicial de placa, e foi isso que me motivou. E acabou dando certo, já estou há 21 anos nesse ramo. Poxa, que bom. Uma bela trajetória, viu, Roberto? Obrigado. E, Felipe, fala um pouquinho do que te credencia estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer também, em primeiro lugar, seu convite da Brasfrotas. Eu me chamo Felipe Brizola, eu tenho 38 anos. Eu já atuo no ramo de varejo. São vendas de seminovos públicos distintos, né? Eu trabalho com a barriga no balcão do comércio desde os 8 anos de idade. Cresci no comércio do meu avô. Legal. Tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira aí com 20 anos para o ramo de concessionária de venda de veículo. Conheci minha esposa bem no início dessa transição, né? Sou casado, tenho 2 filhos casados há 15 anos. Tive a oportunidade de trabalhar na primeira chinesa, que veio em massa, de forma massiva para o Brasil, a Jack Motors, né? Legal. Tive a oportunidade de ser head de novos, de 0 km, na Mitsubishi também, uma concessionária, a maior da América Latina do Brasil, né? E a primeira. E minha última trajetória em concessionária ainda foi na primeira Toyota de São Paulo, já no departamento de seminovos, né? Então, eu sempre tive esse contato direto com o cliente final, consumidor final. Eu sempre tive esse prazer de atender, eu gosto. Gosto de sentar na mesa, gosto de falar com o cliente, gosto de ligar para o cliente, gosto de entender como está a operação, gosto de sentar na mesa e escutar histórias, né? Aprendi muito com essa trajetória, assim, de escutar um pouco, de trabalhar. Eu, que sou uma pessoa que gosta de falar, de certa forma, é uma terapia para eu escutar. Porque eu também, desde muito cedo, eu identifiquei que o segredo do sucesso que eu tive, graças a Deus, em todos que eu passei, fui referência em resultado, foi muito mais escutar do que falar, né? Então, foi essas empresas que eu passei. E, atualmente, eu abri, agora no ano passado, fiz uma transição de carreira. A gente abriu, já tinha a loja do meu sócio, em São Bernardo. E agora a gente está com 2 lojas no centro de São Bernardo. Vamos inaugurar uma agora dia 28, a Troy Motors. Inclusive, estendo o convite aqui para os cavaleiros. Vai ser um grande prazer recebê-los. E a gente está lá, já conseguiu aí colher bons frutos aí. Estamos com bons resultados, né? Queremos, inclusive, comprar mais carro. A preocupação não é vender, é comprar mais carro. Essa é uma das perguntas, né? Se o segredo está em vender bem ou comprar bem. Exatamente. Bom, para nossa audiência, não sei se vocês sabem, mas 2025 foi o recorde de venda de veículo seminovo. Nós apuramos aqui que foram mais ou menos 18 milhões e 500 mil unidades vendidas no ano de 2025. Então, teve um salto de mais ou menos 17%
sobre 2024. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para os amigos esse boom de venda do seminovo, ele se reflete porque o consumidor final ele está valorizando o seminovo ou porque o preço do 0 quilômetro está um pouco mais alto e isso acaba deixando o seminovo um pouco mais atrativo? Roberto? Eu diria para você que esse mercado ele tem uma crescente que vem do pós-pandemia, né? Os seminovos ali pela falta do zero, o mercado seminovo foi crescendo cada vez mais. Com isso, o valor deles também subiu muito no mercado, mas o valor do zero, quando as montadoras voltaram a produzir, os veículos também teve um acréscimo muito alto. O seminovo hoje no mercado ele tem uma proporção para o zero de 6:1. Cada zero que é vendido são 6 seminovos. 6 seminovos. Então, isso se dá, na minha opinião, porque primeiro pelo preço do 0 quilômetro, segundo pela renda per capita do brasileiro, que é baixa. Sim. Né? E nos dias atuais, eu vejo que as fábricas, hoje o ticket médio de um carro zero, ele parte praticamente de R$100 mil. É um valor bastante alto. Básico, né? Do básico, exatamente. Popular. Do carro de entrada. Carro popular, né? O carro popular. Os fabricantes, eles estão focando mais nos carros de valor agregado um pouco maior pela margem que eles obtêm. Uhum. Então, isso faz com que o consumidor, não por sua vontade, mas pelo fato de que o acesso ao seminovo é mais fácil, opte pelo seminovo, entendeu? Entendi. Você compartilha dessa opinião, Felipe? Compartilho, né? Eu acho que exatamente o ponto que ele tocou veio do pós-pandemia mesmo. Foi exatamente quando eu fiz a minha transição de carreira do zero para o seminovo. Sim. E aí, quando eu entrei no departamento de seminovo, eu já identifiquei ali uma oportunidade, né? O preço do seminovo ele começou numa crescente muito rápida ali na pandemia. Teve muito lojista que desovou todo o estoque, achou que o preço dos carros iam cair. Exatamente. Perderam muito dinheiro nessa época. Uhum. Eu estava já nessa concessionária Mitsubishi, fiz a transição, eu segurei o estoque e comecei a comprar mais. Ali eu percebi uma oportunidade, né? Como era uma concessionária Mitsubishi que é detentora da Suzuki também, do Brasil, teve uma fase que eu até comprei, eu foquei muito em comprar Jimny, que era um carro muito... Cheguei a pagar a tabela, né? E vender a 120% da tabela. Por quê? Porque o zero tinha disparado o preço. Sim. E aí faltou perna para esse consumidor que comprava zero. Uhum. Então a gente teve muito consumidor do zero que migrou para o seminovo. Sim. Mais ajeitadinho, né? Uhum. E aí nessa fase, essa distância, né? Quem puxa o mercado de seminovo é o do 0 km. Sempre foi, sempre vai ser, né? Uhum. Tanto que você pega nessa lei do ritmo, quando o zero está muito bem, o seminovo ele tem alguns desafios. Tem. Lógico que vai ter gente que está sempre bem. Mas você vê que o mercado... Quando o seminovo está muito bem, é sinal que o zero está mal. Então tem sempre essa equação a se fazer, né? Exatamente. E eu acho que... tenho certeza que esse ano ainda vai continuar uma crescente muito grande de venda de seminovos. Vai continuar batendo recorde. Acredito que pelos próximos 2, 3 anos... Porque ainda vai demorar um pouquinho para estabilizar o mercado. Eu vejo que o mercado do carro zero está muito inflacionado, realmente. Você tem um carro popular a 120 mil, está um pouco fora da realidade do brasileiro. Então, descolou. Então, vamos ver. Acho que talvez esse ano de eleição, nosso presidente que gosta do setor faça algum benefício, algum MP, motive a venda do zero, porque o 0 km ele é a engrenagem do Brasil também. Sim. Né? Eu quero muito que todas as empresas aí prosperem muito, que a Brasfrota deslanche e tenha mais carro para a gente vender, porque a economia precisa girar. Né? Exatamente. E em paralelo a isso, a gente tem um cenário de juros muito alto. É uma coisa que já tivemos juros mais altos, mas hoje, se a gente comparar com pandemia, pré-pandemia, os juros estão absurdos. A gente tinha ali um cenário de 2% em 2019, 2020, e hoje a gente está com juros de 15% e não está apontando para baixa, né? Não.
Como vocês entendem isso na venda do seminovo? O banco está mais restritivo? O banco como que está essa questão do crédito para a pessoa física na ponta? Felipe, você que trabalha direto com pessoa física, você deve sentir isso, não, né? inibiu. É engraçado não inibiu. Que a gente já passou por momentos parecidos. Tá. Se vocês pegarem aí, puxar também 2014, teve uma Selic alta, acima de 13%, 14%. Sim. Foi uma fase que também todo mundo falou, não. Foi aí que iniciou a alta de juros. A curva, Uma crise, vamos dizer assim, ela se iniciou em 2014. Eu nunca vi essa crise, sinceramente. Eu acho interessante porque, não sei se eu sou uma pessoa que tem muita sorte, mas estouramos de vender nessa época com juros altos, estamos vendendo super bem. Então, pelo menos na minha realidade, mesmo quando a Selic está bem alta, mas não só na minha realidade, porque saiu também um relatório aí que o financiamento está super em alta de seminovo. Sim. Então, eu vejo que o consumidor ele não deixa de se consumir. endividar, não deixa. Até porque você coloca ali, é o que cabe na parcela, né? O que cabe no bolso. A parcela cabe no bolso. Ele não quer saber se é 1.3, se é 2.3, se coube no... Também tem que saber vender, né? A gente não tem que empurrar, a gente tem que acompanhar uma decisão. Mas eu vejo que... Porque o dinheiro, quando ele fica mais caro, ele acaba ficando também mais atrativo para investir. Sim. Então, eu acho que é uma sensação que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O juros está muito alto, não vou financiar nada. Mas também está parado no banco, está rendendo 1%. Né? Então, eu vejo que o consumidor ele já está um pouco mais esclarecido. E eu acho que assim, a alta da Selic é justamente para frear um pouco a inflação. E não está conseguindo, né? Sim. Então, é um cenário que me preocupa no médio e no longo prazo. Eu acho que esses 2, 3 anos a gente vai continuar surfando uma boa onda. Depende muito também de quem vai assumir a cadeira 01 do país, né? Sim. Eu espero de verdade que seja alguém de direita já, por ter, né? Acho que a constância de poder é importante, então vamos ver, acho que vai dar tudo certo. Sou uma pessoa muito positiva. Eu achei legal um ponto que você colocou e eu escutei isso esses dias de um lojista. Ele falou que o cara não compra o carro, ele compra a parcela que cabe no orçamento dele. Você entende isso dessa forma também, Roberto? Entendo bastante porque um dos nichos que eu atuo bastante são carros seminovos de empresas de telefonia. Que são carros geralmente básicos, Quids, Mobs. Exatamente. Ainda tem Uno, Palio nesse mercado, Roberto? Tem no meu estoque ainda. E é um carro que vai super bem, hein? Pátio de Lençóis Paulista. O Ninho vai ótimo. Em 2019, eu fechei um negócio interessante com uma grande empresa de telefonia aqui no Brasil, onde eu fiz a gestão de seminovos deles de 3 mil carros. Esses 3 mil carros eu tinha 3 anos para pagar. Acabaram esses carros, eu tinha eles no pátio de Bauru, porque a matriz da empresa era lá. Então eu tive esse desafio. Eu tinha que fazer a gestão, mas eu tinha um prazo para pagamento, um contrato, então, vamos dizer assim, era entre aspas, uma compra. Então, eu abri uma filial lá e, durante esses 3 anos, eu tive uma disponibilidade de 1.000 carros por ano. Isso foi em julho de 2019. Quando chegou 20 de março de 2020, eu tive que fechar o meu pátio por conta da pandemia, né? Sim. Mas, e a grande maioria da frota eram de Unos, ainda os quadradinhos, depois os Unos Vivace e assim por diante, né? Então, eu fiquei durante, até novembro de 2021, com o pátio fechado em função da pandemia, depois reabri o pátio e terminei de vender essa frota em 5 anos, porque daí com a dificuldade de fornecimento do zero também atrasou a desativação do usado, mas essa frota basicamente era de carros de entrada, de valor agregado bem baixo. E se vendia muito e se vende até hoje, porque agora eu tenho um pátio em Lençóis Paulista e de uma outra empresa de telefonia e também é o mesmo cenário. O que se vende, os lojistas que compram são especializados em trabalhar com esse tipo de carro. Com a parcela. Com esse nicho de mercado, é vender parcela. Sim. Somente isso. Legal, muito bom.
A pergunta que eu faço para encerrar esse primeiro bloco é: vale a pena comprar um seminovo ou vale a pena pagar a depreciação do 0 quilômetro? Por quê? Hoje, quando você compra um carro, esse carro, assim que ele sai da concessionária, da montadora, ele já tem uma depreciação ali de 10%, 15% na maioria dos casos. E quando você compra o seminovo, essa depreciação já foi paga. Sim. A pergunta que eu faço para os amigos: vale a pena comprar um seminovo ou vale a pena a gente investir num carro 0 quilômetro? Hoje eu diria que vale muito a pena comprar um seminovo, porque, como você falou, no primeiro ano, basicamente 10% e 5%, dependendo da liquidez desse modelo, nos próximos anos, né? Quando você compra o seminovo, o que é o seminovo? 0 a 3 anos, né? Acima de 4 anos já é usado. Mas o seminovo é muito interessante, porque essa depreciação praticamente em boa parte já ocorreu, né? E você tem, inclusive graças ao fornecimento de seminovos de grandes locadoras aqui no Brasil, muitos carros ofertados no mercado com quilometragens bem atrativas, e é uma oportunidade bem interessante. Legal, bacana. E para você que não quer sofrer com depreciação, o aluguel de carros é uma oportunidade. Por quê? Porque essa depreciação, esse risco da depreciação, da venda do veículo, ela fica por conta da locadora. Então, a Brasfrotas é especializada em escolher o melhor modelo, com a melhor depreciação, para que a sua frota não fique parada e que você não corra riscos no teu orçamento. Felipe, você concorda com isso? Eu acho que tudo é muito relativo quando a gente fala de a compra de um veículo, né? Porque a gente tem 3 situações aqui distintas. Você me perguntou sobre 0 km, sobre seminovos. Eu tive o privilégio de trabalhar a maior parte da minha carreira servindo no 0 km. Então, eu vi muita gente realizar um sonho, uma conquista, né? Então, é muito complicado, porque tem pessoas que trabalham a vida inteira para comprar um 0, porque elas sonham em ter um 0. Sim. E eu acho que nem tudo é preço também. Então, também é um nicho de compra interessante. Agora, por exemplo, cabeça de investidor hoje, eu já fiz contas e contas. Hoje, quem pensa em acumular patrimônio, em economizar, em reter despesa, em investir, o carro por assinatura é a melhor opção. O carro de aluguel é a melhor opção. Você faz conta na ponta do lápis. Você comprou um 0. Primeiro ano já desvaloriza 10%, 12%. Você já paga 4% de PVA, você encosta para fazer manutenção, 2 pau. Seguro, o mais barato que você vai conseguir hoje é R$500 por mês. Você coloca tudo na ponta do lápis, você aluga um carro, você já economiza 30 mil no primeiro ano. Agora o brasileiro ele tem uma pegada de patrimônio também. Posse, né? Ele está virando a cabeça como o norte-americano, né? O norte-americano já paga parcelinha, não quer perder dinheiro com o carro. E o seminovo é o cara que está no meio do caminho, é o cara que ainda não está tão arrojado, mas também não quer ter a desvalorização do 0, né? É o maior volume de vendas, também acho que muito por conta da nossa realidade. Nós ainda somos um país de terceiro mundo, caminhando para um país de primeiro mundo. Sim. Né? Mas eu acho que isso fala muito sobre a economia e o momento do país, mas aqui a gente tem 3 ótimas vertentes. Sim. Depende do que a pessoa procura, né? Eu tô perdendo muito essa pegada de posse também, pensei na possibilidade de alugar. Então, eu acho que é muito relativo, é muito o momento da pessoa, o que ela quer. E, obviamente, eu hoje compro seminovo, né? Eu ainda estou analisando o 0, não compraria, sinceramente, falando aí já é uma opinião pessoal minha, né? Eu sou um cliente do seminovo. Eu prefiro um seminovo KM baixinho, já um pouco desvalorizado, conservado. Que o carro, muitas vezes, ele não é algo racional. Muitas vezes ele é emocional. Exatamente. Você tem aquela coisa de sentar num banco novo, você tirar o plástico, o cheiro do novo. E isso é um sonho do brasileiro, né? Então, existem 2 públicos. O público que age de maneira emocional, que quer ter essa experiência, e tem o que age de maneira racional, que já prefere um seminovo, como acredito que os amigos, ou aquele que começou a fazer conta, que aí ele vai alugar ou ele vai olhar para o carro alugado, para terceirização de frota. E que, de certa forma, ele também acaba realizando o sonho dele quando ele aluga, né? Porque ele vai andar no carro 0, sim. Ele vai andar no carro 0. Então, acho que fica
uma opção muito bacana. Uma opção bacana. Normalmente eu dou 0 km para a esposa, né? Ter o cheirinho do novo, né? Boa. Eu sou assim também. O cara sabe. Novinho, blindadinho da esposa. Isso. A gente é selva. A gente exatamente. resolve. Boa. Bom, a gente falou um pouquinho do mercado de seminovos, de como foi o ano de 2025, se vale a pena a gente comprar um carro 0 km, um carro usado. E agora a gente vai falar de um assunto que é o assunto pulsante do momento, né? Que são os carros elétricos e os carros híbridos. Eles são uma ameaça ou uma oportunidade, né? Hoje, a gente tem aí, em 2025 um crescimento de 57% na compra de carros híbridos e elétricos, né? Mas aí a gente tem um ponto negativo ou um contraponto que a desvalorização dele ultrapassa 25% nos últimos 12 meses. Então, a gente tem essa dúvida e essa preocupação quanto ao carro elétrico e o carro híbrido. Eu acredito que vocês já viveram alguma experiência nesse sentido com carro elétrico e carro híbrido, e eu queria perguntar para os amigos se o elétrico usado, não estou falando zero, seminovo do elétrico, ele é uma armadilha ou ele é uma oportunidade? Ele é uma forma de como eu posso dizer, economizar em detrimento a um 0 km, ou ele é uma preocupação para quem adquire? Eu diria que o mercado, como você falou, o mercado cresceu 57% em cima de uma base muito baixa ainda, né? Hoje, o mercado do elétrico representa 2,5%, mais ou menos, em relação ao mercado de 0 km. Os eletrificados, né, que envolve o carro elétrico, os HEVs, né, os carros híbridos, os PHEVs, né, que são os carros híbridos plug-in, e os MHEVs, que são os carros híbridos leves. Cada um tem sua característica, né? Então, por exemplo, nos carros elétricos, eles são basicamente carros de uso urbano, né? Qual os pontos de preocupação? São, primeiro, pontos de carregamento, né? Os eletropostos, que nós temos muito pouco ainda no Brasil. Na China, por exemplo, o mercado de elétricos representa 25%. Né? Nós aqui com 2,5%, porque ainda estamos iniciando. Mas na China, eles têm em torno de 20 milhões de pontos de carregamento, né? Aqui nós temos 21 mil pontos de carregamento. Então, o que torna as viagens praticamente muito difíceis, né? Então, nós não temos estrutura. E essa estrutura, ela demanda do governo. A China é uma autocracia, Sim. Mas o Brasil, o governo tem que convencer os estados a instalarem esses eletropostos, tem que convencer as cidades, as prefeituras. E isso, por mais que você tenha um investimento onde os estados possam obter esse investimento, eles não têm um retorno disso tão Sim. facilmente. Então, isso desestimula um pouco, né? No mercado dos híbridos, né, que eu vejo um mercado mais tranquilo, o mercado do híbrido, o híbrido é aquele carro que faz 2, 3, 5 quilômetros no elétrico e depois na combustão. E são autocarregáveis. Sim. Então, esse é um mercado mais tranquilo, né? Os híbridos plug-in. Os híbridos plug-in eu acho que é o principal ponto de preocupação hoje. Porque eles dependem do carregamento. Da tomada de carregamento. E eles têm uma autonomia, em média, que vai de 50 a 100 km, dependendo do modelo. Tá. Então, você pega modelos hoje que tem uma potência combinada, vamos dizer, em um determinado modelo aqui, que eu não gostaria de citar o nome, mas 395 quilômetros de 395 cavalos de potência combinada. Esse carro tem uma potência de motor de 245 e o resto é elétrico. Então, quando você sai para uma viagem,
Outro ponto importante, um carro PHEV, né, plug-in, ele tem, em média, ele pesa 400 km a mais, 400 quilos a mais do que um modelo convencional, né? Por causa das baterias que são pesadas. Então, o início da viagem é uma beleza, porque você roda 50 km com o carro na sua plenitude em termos de desempenho. Passou os 50 km, a viagem ela começa, o carro fica, além de ser mais pesado, ele gasta mais e ele tem um desempenho bem menor, né? No futuro, quando passar a garantia de 8 anos, esse acredito que seja um dos pontos principais onde esses carros vão ter uma desvalorização grande. Por quê? Porque uma manutenção, ou se tiver que trocar o sistema elétrico de um carro desse, por exemplo, tem até na 4 Rodas uma matéria sobre isso, uma XC60 gasta-se R$90 mil. 90 mil? Para trocar esse sistema, fora da garantia. Então, você tem que jogar o carro no lixo. Agora, os MHEVs, que são os híbridos leves, que é o que está se lançando no mercado. Por exemplo, a Fiat com o Fiat Pulse, com o Fastback, agora vem a Toro também com esse sistema. Ele tem baterias pequenas, né? As baterias são de 10 kW, então são 10 volts, 12 volts, quer dizer. São baterias pequenas, que pesam pouco, pesam em torno de 50 quilos, ou seja, é mais como se fosse uma pessoa a mais dentro do carro, né? E eles não andam com energia no elétrico puro, eles andam em combinação com o motor. Porém, o que eles vão gerar? Eles vão gerar um ganho de 2 a 3 km por litro a mais. Só que lá no futuro, quando esses carros, se der um problema nesse sistema elétrico, daqui 10, 12 anos, você não precisa consertar se você não quiser, porque você anda só no motor a combustão. Então, eles não vão ter uma desvalorização, não é um ponto preocupante hoje no mercado, entendeu? Legal, muito bom. Você compartilha da mesma opinião que o Roberto? O que você acha do seminovo, do elétrico seminovo, do híbrido seminovo? 80%. Eu compartilho 80% da opinião dele. Eu acredito que o seminovo elétrico, o carro elétrico em geral, ele entrou para ser um novo nicho de mercado, né? O nicho do carro elétrico vai existir, que é para esse carro para uso urbano. Isso. Né? Que você nas grandes cidades, compactado. Eu acho que as grandes metrópoles precisam desse tipo de carro. Então, é um nicho que não vai revolucionar o mercado, realmente vai se abrir um nicho, né? Eu acho que o Brasil esse tipo de carro vai ser um pouco mais moderado, vai ter um pouco mais de resistência. Você vê, percentualmente, comparando com os outros países, o Brasil é resistente porque existe outros tipos de interesse. A gente está sentado numa bacia de petróleo gigantesca. Então, se você começar a estimular muito o consumo de carro elétrico, você vai perder um ativo muito importante do país. Então, acho que mesmo vindo outros governantes, eu acho que a ideia é segurar um pouco essa onda para que a gente venda petróleo, né? E também o consumidor brasileiro, ele é muito conservador, ele tem uma grande resistência. Eu tive a oportunidade de trazer a Jack Motors para o Brasil, né? Com um grande empresário visionário, só que ele estava muito à frente do tempo. E eu escutei, só um parênteses, para mim, a opinião dele sobre elétricos é a mais consciente, a mais clara. Eu assisti um podcast que ele participou, assim, a posição dele em relação aos elétricos, ela é assim a mais clara. Ele é muito bom e ele traz insights muito importantes. Eu acho que vale a pena a gente falar e citar o nome dele aqui. O Sérgio Habib é um mega empresário, visionário e que tem um know-how nessa questão dos elétricos que é absurdo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele bem jovem, com 20, 21 anos. E tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. Inclusive, ganhei uma viagem dele. Primeira vez que eu viajei para a Disney com a minha esposa, não tinha filhos ainda, ele que me presenteou pelo resultado. E ele, hoje, nesse aspecto de redes sociais, qualquer um fala o que quer e as pessoas acreditam ou não, e a gente nunca sabe se... Mas eu posso falar com tranquilidade que ele é um homem fora da curva. Eu já vi ele fazendo reunião
de 40 lojas e ele apontar no slide e falar, ó, aquela loja ali o resultado está errado, e realmente o cara foi olhar e estava errado. Ele tem uma mente fora da curva totalmente, né? E eu tive esse privilégio de trabalhar com ele, aprendi muito, foi minha escolinha, né? Eu costumo dizer que as 2 empresas que eu mais aprendi foi essa última agora, Toyota, da família Tsung. Aprendi demais com a família Tsung. E a minha escolinha foi o Grupo SHC, né? O Sérgio Habib. E o único ponto que eu discordo é o seguinte: eu acho que a tecnologia da bateria hoje, a gente está vivendo uma tecnologia que daqui 2, 3 anos vai mudar muito. Então a gente vai ter uma bateria muito pequena, com autonomia de 2, 3 mil quilômetros. Eu acredito nesse novo momento. E essas baterias atuais, elas também vão reduzir muito o custo. Então você pega hoje, eu tenho um carro híbrido, eu sou adepto do híbrido, estou muito feliz. Eu tenho um Toyota híbrido 4x4 de quase 300 cavalos. É um carro que faz 18 km por litro. E a arrancada do carro é sensacional, a velocidade que o carro atinge no final é sensacional. Se precisar passar uma Mercedes, uma BMW, eu passo de forma tranquila, né? Tem pedal shift, então eu acho que é o caminho do meio, né? Entre o combustão e o elétrico. Sim. É autorregenerativo. Eu não sou um cara organizado para chegar em casa, tirar, abrir, plugin, tomadinha. Então, para mim, atende super bem a maior estabilidade da categoria. 4x4. Então, eu sou adepto eu acho que a tendência vai ser muito o carro de combustão deixar de ser combustão e ir para esse caminho do meio mesmo. E o elétrico, aí também tem uma questão que eu sempre falo, a galera me pergunta muito, né? Porque a Mitsubishi foi a montadora que inventou o carro elétrico. Muita gente não sabe disso. O primeiro carro elétrico, década de 1940, é o Miev da Mitsubishi, né? Então eu tive o privilégio de trabalhar, estudar um pouquinho a história. Trabalhei com o Sérgio Habib na pegada dos chineses, então a galera sempre me pergunta muito desses eletrificados, né? E eu acho que ele vai se estabelecer, vai equalizar em algum momento a venda de zero, porque está essa onda. As montadoras chinesas, elas têm um estilo de venda muito parecido com o da Stellantis, é muito agressivo. Então a desvalorização também se dá pelo fato de que eu lancei um carro a 220 mil, depois de 6 meses o carro está 190 mil, aí depois de 6 meses está 189 mil com taxa zero, com FIP no seu usado. Isso. O cara que pagou 250 e o zero já está vendendo a 180, o carro dele está valendo 120. Exatamente. Ele rasgou 100 mil em um ano. Então, enquanto as montadoras chinesas não encontrar uma boa... A Toyota é o oposto. Ela se preocupa muito com pós-venda. Como esse cliente vai vender bem o carro dele. Sim. Como não vai faltar peça. Sim. Stellantis e as principais chinesas aqui é venda, venda, venda. Isso. Bota na rua, depois a gente se vira. A Toyota se prepara muito mais para lançar um carro. O projeto não está 100%, tá bom, bota na rua. A hora que dá recall, a gente arruma na rua mesmo. Eu já vi isso acontecer. Então, é bem por aí. Eu acho que está tendo um movimento inverso desse da BYD. A BYD hoje ela trouxe alguns executivos da Toyota para exatamente valorizar o seminovo, dar uma segurada nessa questão de descontos. Senão eles não vão ter crescimento estruturado. Exatamente. Ter e barrar um pouco essa preocupação com a depreciação e do seminovo. Porque eu acho que é isso que hoje, na minha opinião, que está travando o mercado, é essa preocupação com a depreciação do seminovo. E aí a BYD já pulou um pouco à frente e está tendo essa preocupação de trazer executivos do mercado para poder ter essa consciência de que, poxa, você tem que vender, mas você também tem que se preocupar com o valor do ativo do seu cliente. Exatamente. Isso é muito legal com o chinês, porque o chinês não tem compromisso com o erro. Eu já lidei com o chinês lá atrás, em 2011, 2012, Isso. E eles não... É arte da guerra. Não tem compromisso com o erro. Tá errando aqui, senão daqui 2, 3 anos a gente vai sofrer. Então tá bom. Recua, vamos refazer, vamos reestruturar. Traz gente que entende mais que a gente. Eu trabalhei agora com a última família chinesa, aprendi demais. Os caras vão dominar o mundo mesmo, porque eles merecem. Porque eles têm muito raciocínio, não têm compromisso com o erro, são extremamente diplomatas, tudo conversado. Então eu acho que é uma nação que está num grande destaque e merece também estar. Você sabe que na pandemia, as 3 marcas que continuaram crescendo foram, em primeiro lugar, Toyota, Honda e Nissan, justamente pela confiabilidade. Você paga
Toyota Corolla combustão, 160 mil reais, 170 mil reais, 20 anos depois ele vale 50 mil reais. Doideira. Ele segura. Doideira. E não quebra, né? E não quebra. E não quebra. Você não vê Toyota com o capô aberto na rua. É isso. Eu tive uma experiência com um carro da Toyota, eu usava um carro da Toyota e acabei furando o pneu e por descuido o meu step estava murcho. E aí eu tive que chamar um guincho. E aí o guincheiro chegou e falou assim para mim, poxa, eu até achei estranho, eu trabalho com guincho há 10, 15 anos e eu nunca tinha guinchado um carro da Toyota. Ele falou, a primeira vez que eu estou guinchando um carro da Toyota por problema mecânico, na verdade nem foi problema, era um pneu furado. Só assim pra nós. Ele falou, eu já tinha guinchado por colisão, essas coisas, mas para você ver a confiabilidade que o mercado tem com o carro, né? Isso é importante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, bem específica do elétrico, e eu queria que vocês fossem diretos, não fugissem aí da pergunta, viu? Essa é para polemizar mesmo. É possível revender o elétrico hoje com margem? Eu acredito que desde que você pague o valor certo, sim, né? Eu não, no meu mercado de atacado, eu não tive ainda a oportunidade de comprar carros elétricos, né? Ou híbridos já, mas elétricos puros não. Então, tive uma oferta de uma grande locadora aqui, no ano passado, uma quantidade bem grande de Leafs, né? Leaf. Só que foi uma coisa que me deixou um pouco confuso, e nisso o mercado de seminovo das grandes locadoras, ele influencia o mercado, porque a FIP do carro era de 142 mil, e eles me ofereciam os carros a 85 mil, podendo chegar a 80 mil. Então, eu falei, bom, carros com 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, falei, é uma bela oportunidade. Aí eu fui checar o mercado do carro, e o mercado do carro estava em 125 mil. Mas por quê? Porque as próprias lojas de varejo dessa grande locadora tinham esses modelos em loja vendendo a 125. Então, como é que você vai comprar um carro desse para... Então, sim, você não pode errar o tiro, né? Exatamente. E o que você acha, Felipe? É possível comprar carro elétrico eu errei com margem? Você errou o tiro? Eu errei. Exatamente com esse carro que ele acabou de citar. Olha aí. Eu tive sucesso com todas as chinesas elétricas que eu comprei até hoje. Tá. Nenhuma nunca me deu prejuízo. Obviamente que eu não me aventuro muito. Eu vou ali naquela basiquinha, né? No feijão com arroz, né? No golfinho lá, popularzinho. Um outro da GWM. E arrisquei uma vez, né? Meu avaliador da concessionária da concessão da Toyota falou, estou pegando um carro aqui com 50 mil de margem, um Leaf, e coloquei, ficou 3, 4, 5 meses, eu acho, para vender, e tomou um prejuízo de uns 30 mil reais para vender o carro. Caramba. A gente achou que ia ganhar 30, tomou quase 30 de prejuízo, exatamente porque esse grande player, né, e aí a gente vai aprendendo com o mercado, mais ou menos parecido com o mercado de investimento, tem algumas baleias, né? E dependendo da forma que ela se movimenta, você morre com o produto na mão. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu peguei esse carro, essa baleia se movimentou, desmobilizou um monte com 5, 6 mil quilômetros, 20 abaixo da FIP, aí assusta. Sim. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. A gestão também desses grandes players, às vezes, colocam pessoas que não tão competentes, com todo respeito, mas que acabam fazendo isso e assustam o mercado, acabam com o modelo, porque eles não entendem o potencial que eles têm. Eles queimaram o carro da Nissan, de certa forma, né? E aí foi isso que aconteceu. Bom, e a última pergunta para a gente terminar aqui esse bloco sobre carros elétricos. Será que o elétrico usado hoje é o novo Lemon Market? Paleteria mexicana? Oi? Paleteria mexicana? Exatamente. É aquele produto com valor ilusório que pode ser que dê dor de cabeça. Qual a opinião de vocês? Dependendo do modelo, né? E eu acredito que pode ser sim, né? Nós não temos um mercado consistente, né? Do seminovo elétrico ou dos eletrificados em geral. Então, o vendedor pode falar muito bem do produto, né? Mas lá na frente o consumidor pode sofrer com ele. Você compartilha essa opinião? Eu tenho certeza que é uma paleteria mexicana. Se arriscando, não estou sabendo. Chegou 15 marcas novas, as chinesas aí estão homologando. Vocês foram no salão do automóvel? Sim. Chegaram aí? Salão das chinesas. Basicamente chineses, né? Basicamente. Na verdade,
há até uma matéria interessante sobre isso, né, que foi publicada em Portugal, onde existem 129 fábricas chinesas. Dentro da China existem 129 fábricas, né, que é um absurdo, né? Sim. E as pessoas que realmente estão nesse mercado, os estudiosos desse mercado, afirmam que até 2030, em torno de 15 fábricas vão sobreviver, o restante não, porque o governo chinês deu muito incentivo para a produção de carros elétricos. Cresceu o bolo, né? Cresceu. depois ajusta, né? Hoje eles estão com uma ressaca muito grande nesse mercado, né? Entendi. Bom, na Brasfrotas nós temos carros elétricos, híbridos, PHEVs, MHEVs, todos que vão atender ou que estão de acordo com a operação da sua frota. Nós fazemos a avaliação, nós vamos até o local, entendemos a frota que te atende para poder alugar o veículo que mais vai ser de encontro àquilo que você precisa. Então, entre em contato com o nosso pessoal, fale conosco, a gente vai fazer uma análise da sua frota e vai entregar o carro que mais se adequa à sua operação. Bom, terminamos aqui a parte de elétricos. Agora eu quero falar sobre carros de locadora. Acho que o Roberto aqui óbvio, você também é do mercado, mas o Roberto é especialista em locadora, 21 anos comprando de locadora, né, Roberto? 21 anos. A pergunta que a gente faz, locadora hoje, Felipe, é um herói ou é um vilão do seminovo? Porque a gente tem essa ideia e foi difundida essa ideia no mercado de que carro de locadora não era um carro bom para ser comprado, né? Até um tempo atrás existiam várias locadoras e muitas locadoras não tinham cuidado devido com o veículo, né? A pergunta que eu faço para vocês é: a locadora é um vilão? É um herói? Ela distorce o preço de seminovos? Ela tem o poder de mexer com o mercado de seminovos? Ela empurra o carro a preço de novo? Qual a opinião de vocês entre locadora e mercado de seminovos? Eu diria que as locadoras hoje, elas crescem muito no mercado, né? Já desde o início dos anos 2000, onde eu iniciei, elas cresciam em torno de 30%, 35% ao ano. Então, um mercado que cresce muito, porque com a terceirização de frota sendo uma realidade desde então, esse mercado ele cresce muito. E claro, as locadoras acabam fechando a meta de muitos fabricantes, né? Hoje a disputa pelo zero, ela se concretiza muitas vezes em grandes locadoras, né? E elas abastecem o mercado, na minha opinião, de uma forma bem interessante, porque, claro, elas influenciam muitas vezes até na FIP do mercado, né? Porque elas têm, às vezes, um grande volume de um determinado modelo, né? Carros com quilometragens elevadas, onde elas têm que vender mais barato, mas principalmente as lojas, né, de seminovos, elas abastecem esses carros com muita qualidade, né? Carros que são carros frutos de terceirização de frota, não é alocação de porta a porta. Tiveram um motorista só, né? Muitas vezes, como os contratos são muito bem elaborados, a pessoa cuidou desse carro, porque senão o custo do mau uso ele vai para a conta do cliente. Então, isso possibilita o abastecimento do mercado hoje com carros de muita qualidade. Olhando para o lado do meu negócio, isso é muito interessante, porque hoje eu tenho medo de comprar um carro de um particular, para você ter uma ideia, porque você tem que ser detetive. Por quê, Roberto? Porque ele esconde tudo que ele puder esconder do carro. Você tem que fazer uma perícia, você tem que saber, tem que tentar adivinhar se o carro foi batido, se não foi, porque ele não fala nada. Os carros de locadora não, eles tiveram um único proprietário, eles estão sendo desativados no estado de conservação que estavam na locação, não tem problema nenhum, nunca tive um problema de um bloqueio judicial, por exemplo, nenhum tipo desse tipo de problema, né? Então, as locadoras que eu compro muitas vezes me mostram nas planilhas uma coluna de orçamento, onde eu sei se aquele carro teve algum gasto ou não, sendo de oficina, sendo de mecânica ou sendo de lata de pintura. Então, você vende um carro com uma procedência muito segura. Né? Transparente. É um negócio hoje transparente, é um negócio liso. Você sabe eu que não você tá tenho comprando, problema de recompra, praticamente zero
com os carros de locadora. Poxa, que bom. E você, Felipe, qual que é a tua experiência com os carros seminovos de locadora? Acho que depende muito da empresa, né? Sim. Porque tem formas e formas de trabalhar e de gerir frota, né? A Brasfrotas, por exemplo, é um herói. Tem empresas que, em alguns momentos, atrapalham muito o mercado, né? Para desmobilizar um X de modelo, aí se você está com esse modelo no estoque, atrapalha muito, cai o preço. Então, eu acho que tem algumas movimentações que poderiam ser mais ordenadas. Mas, sem sombra de dúvida, em sua maior parte, é um player muito importante no mercado, abastece muitas lojas. Eu compartilho que é uma transição muito mais segura. Hoje em dia, a gente faz alguns anos já que o vendedor ele virou a pessoa 100% honesta e às vezes a gente recebe muito cliente que quer passar a gente para trás. Com certeza. Que esconde ali um vício oculto, Sim. que esconde ali uma quilometragem adulterada, que entra um processo judicial. Processo trabalhista. Essa parte realmente eu me sinto muito mais seguro em comprar com uma empresa de séria, né, comprometida com o mercado. E é interessante que hoje 45% dos veículos que são feitos em vendas diretas estão indo para locadoras. Hoje 45% do mercado estão indo para locadoras. Isso mostra o tamanho e a força que as locadoras estão criando com essa compra. E o mais interessante ainda é que 32% da frota corporativa no Brasil é locada. Então, a gente tem um oceano azul ainda de 68% de frota própria. Para você que ainda tem sua frota própria, ainda não conhece os benefícios de locar veículo, por favor, entre em contato com o nosso pessoal. Eles vão fazer um estudo de frota própria versus frota locada e você vai perceber que a frota locada ela custa pelo menos de 20% a 30% menos do que a frota própria. A pergunta que eu faço para vocês, e eu acho que o Felipe já respondeu da questão dos elétricos, mas houve algum carro que vocês compraram de locadora que complicou o negócio, que vocês perderam dinheiro, que em algum momento vocês tiveram qualquer problema com isso? Não. Bom, eu como compro volumes maiores, né? Roberto, deixa eu fazer um parênteses. Quantos carros você comprou ano passado? Ano passado foi mais ou menos... os números variam muito, dando um parênteses aí, em função da situação de mercado. Por exemplo, depois da pandemia, né, os carros eles tiveram... O abastecimento das locadoras ele demorou um pouquinho. Nós tivemos um hiato aí. Eu tive o ano de 2022 e 2023, eu vendi, nesses 2 anos, 2.000 carros por ano. Né? 2024 foi um ano de entre-safra. Por quê? Quando as locadoras em 2021 e 2022 elas renovaram os contratos, o valor do zero foi lá para cima. E, consequentemente, o período dos contratos tiveram que ser estendidos. Então, 2024 foi um ano de entre-safra. Então, eu vendi, não chegou a 1.000 carros. 2025 já foram mais ou menos em torno de 1.500 carros. Que bom. Né? Bom, então, desses 1.500 carros, ou desses 2.000 que você... toda essa experiência de venda de carros, teve algum carro ou algum modelo específico que te deu um problema? Isso na verdade, eu sempre falo que quando se compra um volume maior, quem rói o osso come o mignon. Então, eu tenho que olhar um lote e falar assim, passar a régua e falar, bom, eu mando tanto nesse lote e é o valor que eu compro. Eu vou comprar carros muito bons, vou comprar carros que tem alguma coisa para fazer e vou comprar carros ruins. Então, cada carro, para mim, é uma unidade de capital. O que eu faço a lucratividade vem do lote, né? Então, é claro que tem carros que eu vou ter gastos maiores e, consequentemente, não vou obter lucro no meu segmento, né? Então, assim, mas, via de regra, o resultado sempre é bom. Que bom. E você, Felipe? Especificamente locadoras. Sua experiência com locadoras. Muito boa. Sempre tem uma frase que meu avô dizia também, né? Macaco velho não bota a mão em cumbuca.
A gente sabe comprar também, né? Tirando essa experiência desse elétrico que meu avaliador comprou, eu sempre fui muito assertivo e a minha experiência é muito positiva. Inclusive, vou voltar o olhar agora mais para a locadora novamente, porque o volume está vindo e às vezes a gente não consegue a captação também só do varejo e tem muito risco. Sim. E para mim foi só sucesso. Assim, então hoje, se alguém perguntasse para vocês recomendam a compra de um carro de locadora, qual seria a resposta? Eu recomendaria e muito. Por quais motivos, Roberto? Pelos motivos que alguns eu já citei aqui, né? Pela procedência, né? Esse é o principal, né? As locadoras, elas, dependendo dos modelos, principalmente nos modelos premium, várias delas fazem todas as revisões em concessionária, né? A confiabilidade de quilometragem, né? Sim. De revisões, isso é muito importante. E mesmo naqueles carros que eu já comprei da Brasfrotas, que são mais fraquinhos, a gente sempre sinaliza, a gente ajusta preço, quem compra sabe o que está comprando. Então, eu recomendaria muito, né? O mercado, para mim, de locadora, ele é um mercado que só vai crescer no Brasil e realmente são carros que os meus clientes sempre estão satisfeitos, porque a gente sempre joga de forma muito transparente, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Toda relação ela tem que ser transparente, ela tem que ter... É sempre uma relação de ganha-ganha. Ganha-ganha. Não tem... Quem vende algo que não existe, ganha uma vez só. Exatamente. Né? Para ganhar, tem que saber dividir. Para ganhar, tem que saber dividir. E você, Felipe? Se hoje alguém te perguntasse, você compraria carro de locadora? Sim ou não? E por quê? Eu falaria que não, né? Porque senão vai aumentar minha concorrência. As compras, né? Não, eu com certeza recomendaria. Eu falo brincando, eu compartilho, né? Eu acho que conhecimento e prosperidade compartilhada é abençoada. E eu acho que tem que aumentar o volume mesmo de locação cada vez mais. Os carros ficarem com uma quilometragem mais baixa e a gente poder vender depois, né? Sim. Então, desejo muita prosperidade e recomendaria tranquilamente para todos os parceiros aí que me perguntassem, eu falaria que é um bom negócio, com cautela e sabendo de quem está comprando. Legal, bacana. Bom, para você que tinha dúvida ainda, que tinha esse paradigma de que carro de locadora é um carro muito usado, que não faz manutenção, que tem algum problema ou alguma situação documental, nós estamos falando aqui com pessoas que são do ramo, que compram carro, que negociam carro e que acabaram de dar depoimentos aqui que, poxa, o carro de locadora hoje é um dos melhores ativos para se comprar pela procedência, pela transparência na negociação e por todos o entorno da negociação envolvendo esse carro seminovo. Bom, a gente está caminhando para o final, a gente só tem mais 2, 3 perguntinhas. Eu quero adiantar que foi um prazer estar com vocês aqui, meus amigos. E eu queria falar de futuro. A gente falou um pouquinho do passado, falamos um pouquinho do presente, e eu queria falar um pouquinho de futuro. Para os próximos 12 meses, o preço dos seminovos vai cair, vai subir? O que vocês imaginam aí de março de 2026 até fevereiro de 2027? O que vocês acham que vai acontecer com seminovos? Eu diria que o mercado, a tendência desse mercado é se manter, sabe? Eu, por exemplo, estou com, esse mês especificamente, com uma certa até dificuldade de compra, porque as locadoras estão com os estoques baixos. Vocês mesmos tiveram umas vendas seminovos muito boas aí nas últimas semanas. Independente de serem carros com quilometragens mais elevadas ou não, vendeu-se muito rápido, né? E esse mercado seminovo, eu acredito que ele vem se mantendo. Se as taxas de juros não aumentarem demais, eles vão se manter aí ao longo dos próximos 12 meses. Não vejo nenhuma situação contrária a isso, de momento. A não ser, claro, problemas que envolvem guerras e esse tipo de situação, onde talvez o mercado se retraia um pouco, mas senão, não. Pegando esse gancho que você trouxe da guerra, é uma coisa que a gente estava discutindo lá, né?
Quando houve a pandemia, tirando a questão de saúde, como negócio, para quem tinha estoque de seminovos, foi absurdamente interessante. Porque o carro novo não estava sendo produzido ou estava caro para ser produzido, teve a crise dos microchips, de uma série de situações, e os seminovos, assim, explodiu. Na Brasfrotas a gente tem uma equipe de estudo e de inteligência de mercado em que a gente estava discutindo quais podem ser os desdobramentos dessa possível terceira guerra, ou possível China invadindo Taiwan. E para o mercado, e aí eu quero deixar bem claro a questão social e de saúde e de humanidade e como negócio. Como negócio, a gente entende que a produção do zero vai cair ou vai ficar mais cara e o ativo ele vai valorizar. Sim. Vocês também entendem dessa forma? Vocês também pensam dessa forma? Óbvio, cabe na nossa pergunta que o que vai acontecer para daqui a 12 meses. Como que você enxerga isso, Felipe? Eu acredito que o preço vai continuar subindo. Do seminovo. Acredito que a Selic agora, estrategicamente, vai baixar um pouco, vai estabilizar e vai baixar, principalmente no próximo semestre. Vai querer se fazer um movimento aí de economia para que seja, talvez até, de certa forma, aí, maquiado alguma coisa, né? Então, eu acho que o preço vai continuar subindo e acredito que comece a estabilizar. 2027, eu acho que estabiliza um pouco o preço e depois talvez comece a baixar, mas eu acho que nessa reta final aí de cadeira de presidência, talvez vai dar uma marjorada ainda nos preços. A gente também tem esse mesmo sentimento e para o nosso mercado de seminovos, eu acho que a grande preocupação é essa questão de algum incentivo do governo para compra do 0 quilômetro. Sim. Porque aí se você tem um incentivo para a compra do 0 quilômetro, redução de IPI ou alguma coisa nesse sentido, óbvio que os seminovos vendem menos, ele vendendo menos, vai aumentar a oferta e aí o preço do carro automaticamente cai. Sim. Então, o único senão para o nosso mercado de seminovos que a gente está enxergando é algum incentivo tributário do governo nesse sentido. E aí eu quero fechar com vocês com uma pergunta que é uma pergunta retórica e que eu quero entender de vocês o que vocês, se hoje vocês pudessem mudar alguma coisa no mercado de seminovos, pode ser referente à documentação, compra, venda, qualquer coisa que vocês imaginassem que hoje pudesse mudar no mercado de seminovos, o que seria e por que vocês gostariam dessa mudança? Eu acredito que o que mudaria e valorizaria mais o mercado de seminovos seria um melhor acesso ao crédito, né? Que é um percentual muito elevado das vendas de varejo hoje do seminovo é via financiamento, então a melhoria desse acesso facilitaria muito, né? Sim. E, na verdade, outro ponto que eu vejo como uma concorrência desleal no mercado são as grandes locadoras com loja de varejo. Elas concorrem diretamente com os lojistas e os lojistas sofrem muito com isso, porque elas têm uma condição muito diferenciada na compra, elas utilizam esse carro durante um bom período na locação e, muitas vezes, você sabe melhor do que ninguém, o residual ele é baixo e a venda do veículo ela fecha o contrato, né? Então a lucratividade das lojas hoje é muito alta e elas concorrem de forma desleal com os lojistas que têm que comprar os carros com preços muito mais elevados. E o ponto assim também que eu acho que é crucial nesse mercado seria uma maior transparência de uma pequena fatia, mas que ainda existe no mercado,
de carros com KMs mais baixos e KMs mais altos. Esses carros deveriam ser apresentados nas lojas, que muitas já estão operando dessa forma. Um determinado modelo com 20 mil quilômetros é um preço, com 100 mil quilômetros é outro, né? E hoje não. Esse mercado que ainda tem essa prática ilegal de adulteração de painel, ele preocupa muito, porque as pessoas, muitos lojistas que me procuram, a primeira coisa que eles perguntam é: tem registro? Não tem? Então, se não tem registro, eles compram, porque a gente sabe que essa prática ainda existe. Então, eu acredito que é uma prática que tem que se banir aqui no Brasil, né? De alguma forma, né? Que bom. Eu acho que o Detran tem feito algumas ações nesse sentido, mas como o brasileiro ele é expert em achar jeitinho, né? Isso. Ainda existe algumas coisas aí que ainda está nebuloso. O mercado está prostituído, ainda se encontra nessa condição, mas espero que futuramente haja essa consciência como é lá fora, né? A quilometragem original do carro, porque o carro hoje ele não tem uma vida curta. Você não tem que abrir motor com 100 mil quilômetros, como era lá nos anos 70, 80. Então, até um mito, né? Essa até um mito. De quilometragem alta, quilometragem baixa. Eu acho que como nós somos de locadora, eu já vi carro chegar com mais de 100 mil quilômetros, muito mais bem conservado do que o carro com 20 mil quilômetros. Sim. Por quê? Porque era um carro de estrada. O executivo trabalhava em São Paulo e morava em Campinas, em Indaiatuba, e ele vinha e voltava, pegava estrada, e assim, o carro tinha uma quilometragem alta, mas muito melhor conservado que um carro de 20, 30 mil quilômetros. Sem dúvida. E, Felipe, estendo a pergunta a você. Nesse mercado de seminovos, se você pudesse mudar alguma coisa hoje, o que você mudaria e por que você mudaria? Acho que precisa, o setor, de uma forma geral, ele precisa passar por uma profissionalização, né? Tanto no tocante a esses aspectos que nosso colega aqui citou, quanto ao respeito e ao negócio justo entre todas as partes. Quando eu falo justo, eu digo o lojista também ele sofre uma pressão muito grande com o pagamento de impostos muito elevados, né? O que faz o lojista muitas vezes a sonegar, né? O governo ele poderia fazer uma condição muito mais serena de impostos, que ele arrecadaria muito mais, né? A questão de criar dificuldade para vender facilidade, né? O Renave, que ainda não funciona, sobre o regime de que não, eu sendo lojista, eu preciso também ainda fazer a parte de cartório, né? Então, eu acho que a tecnologia que a gente tem atualmente, a transferência direta também seria uma bela mudança de mercado, né? Caminharíamos ali para fronte da tecnologia. Então, o que eu percebo que também tem, quando se mistura um pouco necessidade de aprovações políticas, parece que é o que acaba travando o Brasil. A gente se preocupa muito com corrupção, mas a má gestão do dinheiro público é muito pior do que a corrupção, né? Então, se você colocar um gestor, né? Poderia ter um gestor igual você lá, e fazer as coisas de forma correta e tomar as decisões corretas, até aumentaria a arrecadação, né? Mas a galera parece que não está muito preocupada em ter uma gestão eficiente, e a profissionalização do setor, de repente, não interessa muito a outros níveis de pessoa. Então, meu sonho era uma profissionalização, uma facilitação, um apoio ao lojista, né? Hoje a gente vê que tem muito lojista também despreparado, não sabe se está atuando bem. Poderia o governo também se aproximar, fazer uma consultoria, ao invés de só punir, né? Ensinar a fazer. É muito desunida. A classe é desunida, é uma vaidade, né? É muito grande, uma arrogância. Eu sou totalmente oposto, já fiz a política da boa vizinhança com todos os meus vizinhos lá, lojista, visito, tomo café. A classe ser mais unida também seria um sonho, é importante. Só para fortalecer. Eu quero. Você trouxe um ponto importante. Eu quero colocar uma luz aí nesse ponto. A Brasfrotas, para você entender a importância de você ter os processos e ser uma empresa séria. A Brasfrotas ela foi convidada pelo Detran para testar a transferência eletrônica PJ para PJ. Então isso hoje já funciona. Isso já aconteceu. A Brasfrotas já fez essa transferência.
E agora, acredito que nos próximos meses eles vão implementar a transferência PJ-PJ como é feito hoje com pessoa física, através do aplicativo. E eu acredito que isso vai acontecer num futuro bem próximo, tá, Felipe? Então, isso já está rodando, o Detran está olhando para a gente. O governo de São Paulo tem sido bem parceiro nessas soluções. E eu acho que o cartório, daqui a uns dias, vai ser eliminado do nosso negócio, um custo a menos, uma otimização a mais, uma facilidade a mais, uma coisa uma coisa a menos para que a gente menos se preocupe. Burocracia, menos burocracia. Mais complicado, né? Exato. Concentrar nossos esforços e energias em outros aspectos. Na venda, né? Na venda. É o nosso negócio. É isso. Exatamente. Bom, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês que ficaram para assistir esse nosso episódio sobre seminovos. Eu quero agradecer a presença do Felipe Brizola e do Roberto Ploposki, gigantes do setor, cada um com a sua experiência, o Roberto atacadista, o Felipe varejista, que contribuíram aqui com o conhecimento e com a expertise deles. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui hoje e espero que nós tenhamos mais e mais e mais momentos como esse de troca. Como disse o Felipe, é quando a gente compartilha que nós crescemos. Não adianta eu ter a informação e travar a informação para mim. É melhor a gente dar a mão e crescer junto com ganha-ganha. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.